Nutris! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Helena Vasconcelos e se você é novo por aqui, convido a ficar até o final. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, como foi a minha história aí na área da nutrição e como eu caí de paraquedas no marketing digital. Então convido você a se inscrever no canal, dá um like e fica até o final. Para quem já está familiarizado com sotaque, sabe que eu sou nordestina, claro, sou da Paraíba, nasci e me criei em uma cidadezinha do interior, uma cidade serrana chamada Teixeira. E o meu sotaque não nega. Às vezes eu quero puxar até o sotaque pernambucano, porque também tenho famílias em Pernambuco. Sou paraibucana, sim. Bom, eu sou filha mais velha de 4 irmãos e fiquei assim com aquela responsabilidade enorme, né, de carregar o piano nas costas, porque realmente assim, quem é filho mais velho sabe, quem é primogênito sabe que a gente precisa dar o exemplo para os outros e encaminhar também os outros irmãos. E assim aconteceu, né? Eu segui essa trajetória dos estudos e também encaminhei os meus irmãos junto comigo. Quem aproveitou a oportunidade foi junto. Então eu estudei na minha cidade até a 8ª série. E eu infernizava a vida do meu pai para estudar em outra cidade. Eu queria conhecer outros ares, eu queria pegar num estudo mais avançado. E nessa época, o estudo da minha cidade não era tão avançado, né? Eu queria estudar numa escola onde eu pudesse aprender mais, eu pudesse sair da zona de conforto. E eu também ficava muito entediada em sala de aula, porque eu já sabia o que o professor ia falar, né? Enfim, o sistema educacional naquela época não era tão bom. E aí eu me sentia muito numa bolha, né? Eu queria sair, eu queria conhecer outros ares, queria conhecer outra cidade. Então foi o que aconteceu, o ensino médio inteiro eu acabei, né, estudando em outra cidade, e eu consegui passar no segundo vestibular. O primeiro vestibular eu fui reprovada, porque meu pai queria que eu fizesse medicina e tal, e aquela coisa. E aí eu fui reprovada. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma escolha que realmente seja minha. Uma escolha minha. E para não ser influenciada por ele. E eu sempre fui assim. Eu fui criada muito livre. Eu fui criada muito assim, que sempre tive a minha opinião própria, sempre fui de decidir as minhas coisas do jeito que eu quis, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu lia manuais e manuais na época do vestibular, sabia o que era a carreira, eu sabia o que era a profissão que eu tinha escolhido naquela época. E por isso eu escolhi a nutrição. Eu escolhi a nutrição porque a nutrição ela me dava a oportunidade de trabalhar em vários setores e até ao mesmo tempo. Eu poderia trabalhar na produção, eu poderia trabalhar em hospitais, eu poderia ter um consultório particular. Então, com essa liberdade de trabalhar em vários setores diferentes, em várias áreas diferentes, por isso que eu decidi estudar a nutrição. E eu me dei muito bem com essa escolha. Graças a Deus, não fiquei aí. Eu via situações assim de vários e vários colegas meus que entravam no curso, saía, desistia, e graças a Deus a minha trajetória foi brilhante na área da nutrição. Então, quando eu passei no vestibular, eu passei em 21º lugar e eu fiz uma trajetória brilhante na universidade. Eu consegui, assim, me desenvolver muito com relação à comunicação, à apresentação de trabalhos. Eu sempre fui muito desenrolada de falar em público, de se comunicar. Eu até ia fazer jornalismo na época, seria uma possibilidade de fazer também um curso como jornalismo humanas, porque eu sempre fui muito boa em comunicação, em língua portuguesa, enfim. Essa trajetória na área da nutrição que foi assim fantástico para mim, foi um aprendizado que ficou pro resto da minha vida, na verdade.
e eu consegui colocar em prática, claro, aplicar tudo o que eu aprendi na universidade. E foi assim, uma felicidade enorme. Quando eu me formei em nutrição em 2004, já fazem 18 anos, exatamente, fazem 18 anos que eu sou nutricionista. Então eu sonhava, assim, ser aquele profissional nutricionista, sabe, que é bem sucedido na carreira, que tivesse um consultório, assim, lotado de pacientes, sabe? Eu queria ser um profissional reconhecido na época. E eu lembro que quando eu montei consultório, eu formei em 2004 e eu consegui montar consultório em 2000. No mesmo ano, eu montei consultório. Eu lembro que eu me formei em abril de 2004 e em agosto, finalzinho de agosto para setembro, eu já estava com o consultório montado. E foi brilhante a carreira, assim, de consultório e me agregou muita experiência de trabalhar em equipe, né, com secretário, trabalhar coordenando. Nem sabia fazer uma gestão de negócios. Não existiam redes sociais, então esse marketing digital que vocês estão vendo aqui, à nossa volta, realmente não existia esse mundo nessa época. Era o marketing de panfletos, aquele marketing de esperança que nós fazíamos. E eu lembro que um pouco do meu trabalho que eu fazia, além do consultório, eu conseguia muito agregar ao meu trabalho a parte de divulgação, sempre participando de entrevistas em rádios na época e dava aulas também. Eu conseguia dar aulas em algumas escolas particulares, né, na cidade onde eu atendia, e conseguia participar de algumas palestras em algumas ONGs, tipo Rotary International, maçonaria. Então, o pessoal da igreja, eu sempre fazia muitas parcerias com todos os setores da cidade e eu articulava com profissionais, médicos e outros profissionais da área de saúde para que eu pudesse fazer esse network. Então eu já fazia isso sem ter nenhuma ferramenta digital na época. Eu lembro que era SMS, não existia nem o WhatsApp. Então assim, foi uma época da nutrição em que eu fui pioneira em muitas atividades na minha região onde eu atuava. Então eu consegui trabalhar na área de merenda escolar, por exemplo. Eu era contratada da prefeitura durante muitos anos. Eu consegui exercer, foram mais de 10 anos como profissional nutricionista prestando serviço em merenda escolar, e também consegui agregar aí a experiência do meu trabalho em hospitais, tanto na parte de produção da cozinha, né, da clínica também, e atendimento ambulatorial, né, consultório particular e também pelo SUS, pelo NASF. Foram muitas experiências que me agregaram e muito, assim, o aprendizado na trajetória na área de nutrição. Então, eu atuei de 2004 até 2013, para vocês terem uma noção. Eu atuei até 2013 como nutricionista, prestadora de serviços em algumas prefeituras pelo estado da Paraíba e pelo estado de Pernambuco também. Eu trabalhei em mais de 11 cidades espalhadas pelo interior da Paraíba e pelo interior de Pernambuco. Foi uma experiência que eu jamais vou esquecer para minha carreira, para ser a profissional que eu sou hoje, mentora, trabalhando com marketing digital, ensinando nutricionistas. Para mim foi um aprendizado que eu trago para o resto da minha vida. Só me agregou e me fez ser o profissional que eu sou hoje. Eu só tenho a agradecer todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, que foi assim algo que me faz uma pessoa realizada hoje em ter trabalhado como nutricionista em todos esses setores por onde eu passei. E aí, eu lembro que quando eu saí eu decidi tomar uma decisão, eu já estava me sentindo assim um pouco defasada na carreira. Eu sentia que os profissionais novos iam chegando e eu estava ficando um pouco para trás. Algumas coisas estavam mudando e eu percebi que eu precisava me atualizar.
foi daí quando eu decidi fazer uma pós-graduação. Então eu decidi fazer uma especialização lato sensu em nutrição aplicada à estética. E essa decisão foi algo que marcou bastante a minha carreira, do consultório principalmente. Eu lembro que isso foi um diferencial marcante na minha carreira de consultório, ter essa pós-graduação em nutrição aplicada à estética, porque eu decidi nessa época deixar de vender o plano da consulta nutricional para o meu paciente. Então eu troquei o plano da consulta nutricional por um plano anual de tratamento. E eu comecei a fidelizar os meus pacientes nesta época. Lá atrás eu não entendia o que estava acontecendo comigo, mas hoje eu entendo perfeitamente que eu simplesmente estava aplicando um método de fidelização para os meus pacientes, onde eu pudesse agregar valor ao meu serviço e tratar o meu paciente excepcional, como se ele fosse algo assim, alguém exclusivo, que ele estivesse recebendo um tratamento excepcional no consultório. E eu, como uma das pioneiras nutricionistas nessa época, estava desenvolvendo um trabalho maravilhoso na cidade, na época, com um atendimento nutricional, porque eu conseguia agregar valor à consulta. Então, não era apenas a consulta, já era a sessão mensal. E eu conseguia fechar o atendimento anual para os meus clientes, para os meus pacientes, e agregar valor a esse serviço de nutrição. Então, sempre tinha um serviço de massagem, um serviço estético agregado, porque era na área de emagrecimento estético. Sempre tinha um programa de exercícios associado, junto com o educador físico, ou um programa de suplementação. Então, eu precisava sempre e tinha essa necessidade de diferenciar o meu serviço nessa época. Então, eu agregava valor ao meu serviço e a percepção de valor sobre o meu produto, sobre o meu serviço, nessa época passou a ser mais valorizado, claro, para os meus pacientes. E você acha que eles reclamavam na época? Claro que não. Eles conseguiam cumprir à risca todo o planejamento, tudo planejado, e conseguiam e ficavam super satisfeitos na época, né? Porque nós conseguíamos ter um resultado muito satisfatório no final do tratamento. Hoje eu sei que eu sabia fazer uma boa apresentação para o meu cliente, para o meu paciente, sabia como agregar bônus, sabia como dar garantia, sabia como fazer uma boa apresentação, sabia fazer o over delivery na época para os meus pacientes. Nessa época eu não entendia nada de marketing digital. E olha só que bacana, como casa com a minha história atual de hoje. Eu já sentia necessidade de ir mais além e de estudar um pouco mais sobre essas estratégias de vendas em consultório, mas eu não entendia, na verdade, por onde eu estava indo, por onde eu estava caminhando, mas que eu já sentia essa necessidade. Então o tempo foi passando, eu continuei estudando, me especializando em outras áreas na nutrição, isso foi me agregando muito o meu conhecimento e eu consegui entrar no mestrado. Eu fiz mestrado de 2013 a 2015. Foi um mestrado maravilhoso que me agregou muito conhecimento na área de alimentos. E com esse mestrado, claro, eu queria colocar muito em prática, aplicar tudo que eu tinha aprendido na teoria e eu acabei caindo na sala de aula. Foi mais uma realização profissional, né? Naquela época, porque assim, para mim, estar em sala de aula em meados de 2016, que foi quando eu entrei na seleção para ser professora do ensino superior na faculdade, na Unifip, para mim foi assim o auge da minha carreira. Eu achava que tinha conseguido assim chegar no topo, né? E aí, claro que eu sempre fui uma profissional que corria atrás, nunca me contentei em estar no lugar onde eu estou sempre em aprendizado constante. Eu passei aí essa experiência de mais ou menos cerca de 2 anos em sala de aula, que foi algo assim que me agregou muito,
o meu aprendizado, quanto mais eu ensinava para os meus alunos, quanto mais eu passava o que eu sabia, mais eu aprendia. E eu comecei a perceber que eu tinha muita didática para repassar o conteúdo de tudo que eu sabia no presencial em sala de aula. Nessa época, eu jamais imaginei na minha vida ensinar ou passar tudo que eu sabia através de telas, através de câmeras, ou quiçá uma aula online. Nessa época eu não imaginava. Isso em 2016. E o mercado digital já estava bombando nessa época. Só que eu estava totalmente por fora disso aí, por fora de empreendedorismo. A minha vibe era mais assim, essa questão didática de sala de aula, de professor, de academia. Então, nessa época, eu estava muito centrada no universo acadêmico ainda, que foi quando eu consegui ser aprovada na seleção para o doutorado. Então, em meados de 2017, eu entrei no doutorado, mais ou menos em abril de 2017, e comecei a conciliar as atividades do doutorado, na época, as atividades do doutorado, com as atividades de sala de aula. Isso sim, eu não abandonei a sala de aula de forma nenhuma, porque eu amava dar aulas e amo dar aulas. Eu adoro passar o conhecimento e realmente transformar a vida de alguém através do conhecimento. Então, o que aconteceu nessa época? Eu consegui levar ainda o doutorado e a sala de aula, mesmo em cidades diferentes, mesmo todas as semanas andando, viajando quilômetros de uma cidade para outra, porque eu fazia doutorado em João Pessoa e eu também ensinava na sala de aula no interior da Paraíba. Eu ia para Patos, então toda semana, né? Essas viagens, mas eu amava esse perrengue, eu gostava muito. Para mim, assim, era algo que era um desafio, porque eu sempre gostei de desafios. Isso me agregou muito e só me fez crescer ainda mais na carreira. Só que chegou um momento que eu precisei parar e escolher qual área que eu queria seguir, porque já não estava mais dando para conciliar o doutorado com a sala de aula. Eu precisava começar o projeto de pesquisa, colocar em prática no laboratório. E eu precisei dar um tempo de sala de aula. Eu precisei realmente decidir o que eu queria naquele momento. E mesmo contra a minha vontade, eu tive que deixar a sala de aula para me dedicar exclusivamente ao doutorado. Então, em 2018, nós começamos os experimentos do laboratório. Eu fiquei exclusivamente no laboratório e estava passando por uma crise aí, não era uma crise existencial, mas era uma crise assim profissional, né? Eu estava pensando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu preciso fazer algo de diferente que me tire desse ambiente acadêmico e que me faça pensar de forma diferente, enxergar a nutrição da forma como eu comecei a enxergar lá atrás, quando eu decidi fazer o meu vestibular, quando eu decidi ser nutricionista. Eu quero estar em um ambiente onde eu reflita o que eu estou fazendo da minha carreira hoje, porque às vezes a gente trabalha tanto, e eu acredito que eu devo ter passado por uma síndrome de burnout na época, porque eu estava muito sobrecarregada com as atividades de laboratório e com a sala de aula. E quando eu deixei a sala de aula, eu passei por um processo de ressignificação na minha carreira profissional, que foi quando eu decidi fazer uma viagem para a França. Nessa época eu já estava falando francês quase que fluentemente. Foi maravilhoso porque me abriu muitas oportunidades também. E em 2019, ainda durante as atividades de laboratório, eu buscava algo que me pudesse agregar um pouco mais à profissão de nutricionista. E, na verdade, eu buscava algo para que a nutrição me desse resultados fora da academia. Porque eu sabia que a academia era um diferencial para a minha carreira. E eu sempre gostei do ambiente acadêmico.
mas eu precisava ter algo que para não ficar dependendo apenas só de concursos. Eu queria assim algo que me agregasse e que eu pudesse desenvolver outras atividades como nutricionista, quiçá como palestrante, mas eu não queria a parte de consultório mais. Eu não queria começar tudo de novo com consultório. Eu queria algo que me fizesse trabalhar com essas habilidades de falar em público. E eu conversei com vários coaches na época, conversei com alguns colegas de outras áreas diferentes, tive contatos com outros nichos de mercado diferentes e decidi participar de um congresso em São Paulo na área de nutrição esportiva, que também era um congresso na área de nutrição técnica, que me fez assim dar um boom na minha carreira. Realmente assim foi algo, era nutrição esportiva e tinha parte de um módulo de empreendedorismo também, mas foi algo que me deu assim um boom na minha carreira, que me fez enxergar a nutrição com outros olhos e que me fez enxergar a nutrição como um negócio nesse novo mercado com as redes sociais, com as mídias digitais. Eu comecei a perceber que existia muito mais do que uma nutrição de consultório. Eu comecei a perceber que existia a possibilidade de trabalhar com a nutrição de outras formas. Não existia apenas a nutrição de consultório. E eu comecei estudando, eu sabia que eu poderia agregar valor ao meu serviço de nutrição e que eu poderia fazer muito mais que isso. Então, em 2019, eu tive muita vontade, quando eu voltei, quando eu retornei desse evento, eu tive muita vontade de começar um trabalho na área de nutrição em eventos. Então eu comecei, junto com outros colegas da minha região, que moravam em cidades próximas, ex-alunos, amigos, comecei a fazer trabalhos de realização de eventos na área de nutrição. Olha só que bacana. No mesmo ano, em 2019, no segundo semestre, eu comecei a desenvolver alguns eventos na área de nutrição materno-infantil, junto com outros colegas, em parceria com outros colegas, outros amigos também de cidades vizinhas da minha região. Então, nós fizemos alguns eventos na área de nutrição esportiva também. Eu fiz um evento em parceria com a Aliança Francesa também, a área de gastronomia, que eu amo a gastronomia francesa. Francês sempre foi assim uma influência na minha vida, desde quando eu iniciei o doutorado. Então, assim, cara, foi brilhante. Foi algo assim que eu jamais imaginei trabalhar como nutricionista nessas áreas e que eu pudesse agregar um conhecimento a mais junto com o que eu sabia, que era falar em público, dar palestras. Então, não existia apenas a nutrição de consultório. Eu conseguia enxergar muito mais e eu sabia que eu estava no caminho certo. E o que aconteceu comigo em 2020, quando entrou aí essa crise de saúde que a gente sabe que aconteceu, eu não vou falar aqui para não cair o YouTube, mas aconteceu que eu tirei uma pausa em tudo que eu estava fazendo e falei assim, cara, eu vou dar uma pausa aqui no que eu estou fazendo no trabalho escrito do doutorado e vou dar uma estudada mais assim no marketing digital. Quem sabe não agrega mais um pouco do conhecimento que eu estou buscando aí, para que eu tenha esse aporte, esse suporte de trabalhar com a área de nutrição, que sempre foi muito bem-vinda. Então eu comecei a trabalhar, comecei a estudar outras áreas que me pudessem agregar, a área de vendas, a área de marketing. E nessa época eu lembro que foi mais ou menos em julho de 2020, eu comecei a estudar. Fiz aí uma imersão no marketing digital, né? Durante 2 meses eu consegui adquirir, comprar alguns cursos, começar a ganhar experiência aplicando as ferramentas na minha casa mesmo. Comecei a fazer tudo sozinha durante o confinamento e eu realmente consegui aplicar todo o aprendizado do marketing digital e consegui lançar os meus primeiros cursos. Então eu realmente consegui me realizar como uma empreendedora, não é? Como uma gestora, como uma lançadora na área do marketing digital.
em dezembro eu já estava com o meu curso digital, já tinha lançado já em janeiro de 2021. Então, assim, foi uma experiência que realmente me agregou bastante, principalmente a área de lançamentos, e que é o que faz a diferença na minha carreira hoje. Então, foi dessa forma como eu caí de paraquedas no marketing digital. Saí da nutrição, foi durante o confinamento. E foi algo assim que me agregou muito, né? Me deu assim um ânimo a mais na minha carreira. E nessa época eu fiquei pensando assim, como que eu vou agregar e somar isso com a nutrição? Como eu vou fazer isso junto com a minha carreira de nutricionista? E aí eu pensei, por que não trabalhar no nicho da nutrição? Nutrição de negócios. Por que não? Não é? Então, eu lembro que após a defesa do meu doutorado, já agora no final de 2021, eu comecei a trabalhar bastante e mentalizar como eu poderia começar do zero um canal do Instagram e trabalhar com o público que eu realmente queria. Com o público de nutricionistas que querem realmente crescer na carreira como nutricionista de consultório e que querem ter resultados aí aplicando as estratégias de marketing digital, não é? E captando mais pacientes para conseguir trabalhar menos, para conseguir lotar a agenda realmente, determinar um tempo, um período de trabalho para que elas possam ter mais qualidade de vida, para que não fiquem correndo feito loucas, como aconteceu comigo no início da minha carreira, e até mesmo quando eu decidi sair do mercado de trabalho no nicho da nutrição para me aventurar na carreira acadêmica. Talvez se naquela época eu tivesse conhecido o marketing digital, lá em 2012, 2013, talvez se nessa época eu tivesse me deparado com os conhecimentos e as técnicas e as habilidades que eu sei hoje, talvez eu tivesse escolhido essa área profissional, essa área do empreendedorismo. Mas nós sabemos que todo conhecimento é válido e nada nesse mundo é perca de tempo. Então, eu consegui agregar o conhecimento acadêmico, né, junto à minha profissão, que foi algo assim maravilhoso, que hoje me dá um diferencial enorme, me dá muito mais autoridade, claro, para trabalhar com as nutricionistas, mas eu estou na área do empreendedorismo aí, ensinando as nutricionistas a realmente ter resultados com a nutrição de consultório, aplicando as estratégias de marketing para que elas possam ter benefícios, como ter mais pacientes, conseguir otimizar a agenda e, principalmente, ganhar bem, ser muito bem reconhecido na área, trabalhando do jeito que elas querem, do jeitinho que as nutricionistas querem, os nutricionistas, todo mundo, todos os nutricionistas, meus ex-alunos, meus colegas que me acompanham aqui, que estão assistindo esse vídeo, sabem muito bem do que eu estou falando. O que é você trabalhar na área da nutrição e você não conseguir resultados, você não ter aquilo que você espera depois de anos de faculdade, né? E aí se deparar com algo frustrante que realmente não era aquilo que você pensava. Por quê? Porque talvez falte algum conhecimento técnico, alguma habilidade na área de vendas, na área de marketing digital que você não conheça. Então é por isso que eu trabalho aqui no YouTube e em outras redes sociais disseminando esse conhecimento para que os nutricionistas da área de consultório possam agregar valor ao seu conhecimento da nutrição junto com estratégias de marketing e que possam ser reconhecidos na sua área, possam atuar de forma que realmente impactem a vida dos seus pacientes, transformem a vida das pessoas ao seu redor e principalmente consigam ter resultado na área da nutrição, consigam ser profissionais reconhecidos e que realmente possam trabalhar menos e ganhar muito mais, o desejado, o que sempre sonharam, para que a nutrição realmente seja uma área de resultados. A nutrição de consultório
ela precisa dar resultados. Como você sabe que a nutrição já está dando resultados com milhares de profissionais aí na área da nutrição que já são reconhecidos aqui através das redes sociais. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês aqui, um pouco da minha história, da minha carreira acadêmica, da minha trajetória na área da nutrição e como eu encontrei o marketing digital como uma alternativa para continuar trabalhando com nutrição e principalmente ajudando e impactando a vida de todos os nutricionistas desse meu Brasil. Obrigada, pessoal. Se você ficou até aqui, dá um like aqui nesse vídeo, comenta aqui se você gostou, que tipo de tema você gostaria que eu trouxesse aqui para você e aproveita, manda esse link, compartilha esse link do vídeo para outros nutricionistas que querem conhecer ou que estão familiarizados aí com a nutrição de consultório, mas realmente não tem resultados, não sabe o que fazer. Comenta aqui embaixo, isso já vai ajudar bastante para que a gente possa trazer mais temas interessantes para vocês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!